Olá, gente, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma jornada Atos. Para você que está conosco aqui na jornada, você está bem afiado, né? Sabe direitinho os textos bíblicos que nós estamos, em que pé nós estamos na jornada. Se você não sabe, volta lá alguns vídeos atrás e tenta acompanhar um pouco mais, tá bom? Hoje nós estamos falando sobre Cornélio, né? Uma continuidade, falando da experiência que Cornélio teve, o anjo veio ao seu encontro, mandou chamar Pedro. E agora nós vamos no capítulo 10 ainda de Atos, lá no versículo de número 9. Lembra de ontem? Cornélio fala da sua experiência aos seus homens de confiança e manda chamar Pedro, lá na cidade de Jope. E lá no versículo 9 diz assim, e no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Então deixa eu te atualizar aqui. Os homens de confiança de Cornélio foram a Jope chamar Pedro. Então eles estavam a caminho e no dia seguinte, já chegando à cidade, era mais ou menos quase meio-dia e a Bíblia diz que Pedro subiu ao terraço para orar. Versículo de número 10. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Uma visão que Pedro teve que foi assim um divisor de águas na vida ministerial de Pedro. Mas olha em que condições Pedro teve essa visão, essa experiência que mudou a visão dele em relação à evangelização, à obra missionária, ao levar a palavra de Deus. Pedro, ele estava orando. Pedro era um homem de oração. Perto do meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Comum ao judeu Davi, comum ao judeu Daniel e a muitos que tinham esse compromisso de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Então Pedro era um homem que orava, que buscava Deus. Mesmo em meio às tantas responsabilidades que Pedro tinha, ele não abria mão do seu momento sagrado de oração. Hoje as pessoas, elas têm muitos motivos, né? E desculpas, vamos colocar assim, para justificar por que não oram, por que não tem o seu devocional com Deus, de leitura da Bíblia, e até mesmo de ir à igreja. É muito trabalho, é muito compromisso, é muita responsabilidade, muito isso, muito aquilo. Bom, em partes é compreensível. Mas se você aperta o seu tempo para cumprir seus compromissos sociais, por que não muito mais para cumprir seus compromissos com Deus? Às vezes a pessoa ela termina um horário de expediente do trabalho e já tem a faculdade para ir, então ela dá um jeito, pega um Uber, pega uma moto, corre, vai um coletivo, dá um jeito, tem que chegar na faculdade, nem que chegue atrasado, mas chega. Ela tem que cumprir seus compromissos. E às vezes a oração não demanda 1 hora, não demanda meia hora, às vezes são 5, são 10 minutos que você passa ali, e mesmo assim as pessoas não têm tempo para isso. Para ter um devocional de leitura da Bíblia, de oração, ter o seu tempo em que ela vai praticar o jejum. E aí você vê o motivo de tantas pessoas estarem em uma verdadeira decadência espiritual. Venhamos e convenhamos, você que me acompanha, todos nós temos responsabilidades e não são poucas. Mas por que não apertamos um pouquinho do nosso tempo para dedicar um tempo para Deus? Pedro, em meio a tantas responsabilidades, era um homem que não abria mão do seu momento de devocional com Deus. Então, ele estava orando. O corpo dele, a carne dele estava quebrantada. Ele estava sem comer. Ele estava com fome. Não sabemos se ele passou um período em jejum e depois ali chegou a hora da refeição dele. Não sabemos como era a circunstância. Mas a carne dele estava em quebrantamento. Um momento propício para uma pessoa ela ter experiências com Deus. E foi o que aconteceu com Pedro. Veio-lhe um arrebatamento de sentidos e aquilo que ele viu mudou drasticamente a sua visão de reino, sua visão missionária, sua vida ministerial. Queremos que a nossa vida mude. Mas entenda uma coisa, primeiro acontece no espiritual, para depois se manifestar no mundo natural. Há pessoas que elas não entendem isso. Primeiro é preciso a bênção de Deus se manifestar, para depois se materializar.
É preciso de ter uma comunhão com Deus. É preciso que algo se mova no sobrenatural em seu favor. E Deus te convida a isso nesta manhã e neste dia. Deus quer mudar a sua vida em todos os aspectos. De repente faz tempo que você precisa passar de fase, passar para outra etapa da sua vida. Mas você está precisando ter um momento com Deus para Ele te trazer revelações, para Deus te trazer esclarecimentos, respostas. Só que Ele só consegue te trazer na intimidade, na comunhão, no secreto. E como é que Deus vai te revelar coisas? Como é que Deus vai te mostrar coisas se você não tem esses momentos com Ele? Entra no secreto, entra no Santo dos Santos, busca Deus, que vai vir sobre você coisas sobrenaturais. Você pode ter certeza disso. Foi assim que aconteceu com Pedro. Amanhã na jornada, eu vou falar para você sobre a visão que Pedro teve, a explicação da visão e como aquilo mudou de uma vez por todas a vida dele. Então fica com a gente na jornada. Eu quero orar com você agora. Antes eu te peço, não esquece de curtir aqui, comentar e compartilhar, tá bom? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus eu te louvo, te glorifico por mais esse tempo precioso aqui na tua presença. Tu tens falado conosco, Pai. E em nome de Jesus, eu quero orar por todas essas pessoas. Meu Deus, que nós possamos receber revelações, que nós possamos receber esclarecimentos, respostas do Senhor, como o Senhor bem quiser, Pai. Mas que o nosso coração possa estar disponível, solícito para a Tua presença e para a Tua voz, meu Deus. Assim eu oro a Ti, pedindo sempre, como peço todos os dias, encha todos do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Você diga amém, sela dizendo amém, ok? Ei, gente, a jornada continua.